Saudações, salute! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos para mais um vídeo comentando a obra da Karen Armstrong, Uma História de Deus, e voltando a falar de cristianismo, né? Que nós falamos do cristianismo até ali a época dos cismas, né? Então teve o cisma do Oriente, que foi no século XI, até 1050, foi 1054, né? Então separou a Igreja Católica Romana, Roma, das ortodoxas, né? Que aí as ortodoxas são as várias aí da Síria, né? Da Constantinopla, depois da Rússia, etc. São as igrejas ortodoxas diferentes. A gente falou da questão, por exemplo, do filioque, né? Que na questão da Trindade, né? Que ambas são trinitaristas, mas há uma diferença na concepção da Trindade, em que para os ortodoxos, para a teologia ortodoxa, a Trindade seria o Pai gera o Filho e o Espírito Santo. Para a teologia da Trindade no Império Romano, na Igreja Romana, aí tem uma diferença, que aí é o Pai e o Filho, né? Também o Filho, é o filioque, geram o Espírito Santo. Né? Então essas discussões assim, e depois a questão também de autoridade, né? Ou seja, o papado em Roma é centralizado, enquanto que lá no Oriente tem vários patriarcados, né? Tem vários anciãos lá, aí tem, né, na Síria, a Armênia, a Etiópia, né? Então são as várias igrejas ortodoxas. A russa hoje em dia é a mais predominante, né? A grega, a russa, etc. Depois teve o cisma do Ocidente, que foi aquela época, lá no século XIV, né, e XV, que teve a divisão entre o Papa em Roma e o Papa em Avignon. Avignon, que é uma cidade no sul da França, então tem um problema lá político, religioso, etc., né, em que enfraqueceu muita igreja, porque tinha um Papa e um antipapa, né, o Papa herege, um Papa falava que o outro era herege e tal, né. E aí tinham vários grupos, né, no sul da França, no norte da Itália, que foram declarados heréticos. Então tinha perseguição a esses grupos heréticos, as cruzadas contra os hereges, né, os valdenses, albigenses, valdenses, albigenses ou cátaros, tinha os fraticelli, né, então tinha vários grupos. Eram muitos heréticos, no sentido também de gnose, ou seja, alguns grupos eram gnósticos, e também de grupos que tinham leitura diferente da Bíblia. Né? Então eles tinham acesso à Bíblia, copiavam a Bíblia, e a Bíblia era um livro muito restrito na Idade Média. Né? É muito difícil copiar, poucas pessoas tinham acesso, né? Era muito restrito ao clero, e o ofício, a liturgia era feita em latim, então não era feita em italiano, em francês, em provençal, em alemão. Né? Então não tinha essas traduções. Depois quando surgiam as traduções para o italiano, para o inglês, para o alemão, né? O Lutero vai fazer. E por falar em Lutero, então vamos lá para o século, né, para o século XVI, que aí vão surgir os grandes reformadores. Né? Já existiam os pré-reformadores, vários grupos, né, inclusive os valdenses, e eles eram pré-reformadores no sentido que eles já tinham algumas questões, né, eram contra as indulgências. Né? Outra questão também, a gente pode debater que, vamos dizer que a igreja tivesse aceitado as reformas do Francisco de Assis, né, que é um personagem muito importante, surgiu a ordem franciscana, né, mas não aceitaram, né, criaram só a ordem franciscana, não aceitaram as reformas do Francisco, e aí teve as reformas do Lutero. Mas as reformas do Lutero não eram só questões teológicas, eram questões também de sociais, podemos dizer assim, né, questão da financeira, porque é a questão da indulgência, né, foram construir a catedral lá de São Pedro, né, lá no Vaticano, e precisou de dinheiro e tal, então a questão das indulgências, né, vender o perdão, a questão do purgatório, então toda essa questão vai levar o Lutero a fazer as 95 teses, que vai pregar na porta da igreja. E o Lutero vai ter o apoio dos príncipes alemães, que desde o século XIII já estavam irritados com a igreja, os alemães queriam uma certa independência, então eles perceberam que com o Lutero, com essa reforma, eles poderiam ter uma independência em relação ao clero católico. Né? Então, um dos motivos. Por isso que o Lutero não foi queimado, igual outras pessoas foram queimadas, igual o próprio o Giordano Bruno, que veio depois, um pouco depois, né? O Galileu, né? O Galileu Galilei também, que foi, né? Quase foi pro fogueira também e tal. Então, essa época da Inquisição aqui é muito pesada. Então, a repressão contra os reformadores foi muito grande, né? E tinha diferença entre eles também, né? Então, a diferença do Lutero para o Calvino, né? Até hoje tem as igrejas calvinistas, então tem essas questões. Ela vai abordar essas questões teológicas, históricas, a importância da tradução da Bíblia, né? A tradução do King James lá na Grã-Bretanha, depois as traduções para o alemão, feita pelo próprio Lutero, que ele ficou lá, né?
a custódia, né, sob tutela dos príncipes. Não foi, então, né, enviado à Inquisição, então sobreviveu. E aí Lutero, então, que era bem católico, né? O Lutero era bem católico. O Calvino acha mais radical que o Lutero, né? O Calvino realmente. Mas eles tinham algumas questões, né? A questão, por exemplo, da Eucaristia, né? Que a Eucaristia é aceita por todas as igrejas cristãs, porque é fazer em memória de mim, né? Jesus falou. Então Jesus falou, fazer em memória de mim. Só que aí tem a questão da transubstanciação e da consubstanciação. É uma discussão teológica. E ou então só simbólica, né? Então essas três linhas. A Eucaristia, né, que é a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, ela é uma transformação no corpo e sangue de Cristo, ou ela é uma ligação com o corpo e sangue de Cristo, ou ela é apenas um símbolo, lembrai-vos, né, um memorial do sangue, do corpo e do sangue de Cristo. Né? Então, discussão teológica, né? Então vamos entrar em questões teológicas aqui. Mas tem essa discussão, daí tem a questão das imagens, né? Então muitos reformadores eram contra as imagens, adoração aos santos, né? Então tem uma grande diferença aí. Podem até reverenciar, né, algumas figuras da igreja, muitos, recebi vários protestantes reverenciando, reconhecendo a importância, por exemplo, de Agostinho, de São Tomás de Aquino, de até Francisco de Assis, né? Já vi vários protestantes defendendo. Só que não tem adoração aos santos, nem reverência. Né? E também a questão de Maria, né? A Imaculada Conceição de Maria. Então tem todas as diferenças teológicas. Mas, por exemplo, a Trindade, ela é igual entre os protestantes. Se você conversar com um protestante, ou reformado, né, como eles preferem, minha voz hoje não está muito boa não. Mas você conversando com o reformado, né, ele vai ter uma visão, né, de Trindade igual ao do católico. Né? Então, algumas diferenças que a gente vai debater aqui, que são as linhas pós essa primeira geração, porque depois, né, vai ter o Lutero e o Calvino, as discussões, né, do Armínio e Calvino, a predestinação, a questão da salvação por fé ou por obras, né, que parece que voltou isso desde o tempo de Paulo e Tiago, né, a salvação é pela fé, pelas obras, né, discussões teológicas sempre voltam, então não acabou com Pedro, Paulo e Tiago, aquelas discussões lá, primeiro concílio, né, circuncisão, tem que seguir a lei ou não seguir a lei, então a questão da graça, né, então essas são as discussões aí. Muito bem, aí depois tem o Wesley, que é os metodistas, né, Wesley, Batista, então tem essas primeiras linhas luteranas, calvinistas, né, as batistas, wesleyanas, metodistas, são as primeiras linhas da reforma. Depois é que a reforma passou por uma certa crise, né? A época lá até várias filosofias surgiram, o iluminismo, né? Do século XIX, então o pessoal achou assim, acabou, né? O cristianismo, né? Você virou uma múmia aí e tal. Não, só que aí teve o reavivamento. Então na época muita gente estava falando lá, o Deus está morto, né? O Friedrich Nietzsche e tal, etc. O Schopenhauer e tal. Aí aconteceu o quê? O reavivamento, principalmente na Europa e nos Estados Unidos da América, né? Porque aí vai ser ali os mormons e, por exemplo, os adventistas, né? Que veio dos milenaristas, né? Pessoal que estava aguardando a volta, né? Em 1853, 54. Depois formaram também os estudantes da Bíblia, que depois formaram a Torre de Vigília, que é o Testemunho de Jeová no Brasil, né? A Torre de Vigília do Testemunho de Jeová. Então são vários grupos, né? Mormons, adventistas, Testemunho de Jeová, são vários grupos que surgiram do reavivamento, né? E aí depois tem os pentecostais, que é uma outra linha, pentecostalismo, né? Junto também com os dispensacionalistas, que aí vai ter aquela discussão, né? Dos 144 mil, da tribulação, ou seja, a igreja vai passar pela tribulação ou não. Aí você tem os vários grupos, né? Você tem a pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, né? Então as dispensações são as várias eras, a gente vai discutir depois no canal que só sobre as dispensações. E as linhas da pentecostalismo, né? Que aí a ênfase no Pentecoste, né? Que é o Shavuot. Shavuot é um festival lá judaico, né? Que é a descida do Espírito Santo. Né? Foi na mesma data, né? Pentecostes, 50 dias depois, né? O famoso 50 dias depois. Aí teve a unção pelo Espírito Santo. Então os pentecostais levam em consideração muito isso, a unção do Espírito Santo, o dom de línguas, né? Tem toda essa questão. A Igreja Católica também tem uma linha carismática. Depois a gente vai falar aqui da Igreja Católica Carismática, né? Então vou trazer livros contando a história da Igreja Católica Carismática. Então, aguardem, né? Esse aqui é mais sobre a linha reformada, né? Depois a gente volta à Igreja Católica, a Igreja Católica tem algumas mudanças aí. Vamos falar de teologia de libertação, calma, com a dor que a gente vai chegar nessas questões da Igreja Católica. Tem livros maravilhosos sobre a história da Igreja Católica aqui. Então, na pentecostalismo, você tem então, do final do século XIX para cá, as três ondas
do pentecostalismo. Porque Pentecoste lembra do Espírito Santo, do Espírito Santo, né? A ênfase é o Espírito Santo. Claro que tem, né, a Trindade, né? Mas aí você tem, a partir da Batista, vários grupos se formaram. E aí você tem a lista, né? Assembleia de Deus, a Igreja de Deus, Evangelho Quadrangular, dos anos 20, né? Já tem 100 anos, né? 100 anos de formação da Igreja Quadrangular, muito famosa aqui no Brasil. Congregação Cristã do Brasil, né? Ou seja, então os vários grupos de assembleia, né? E que aí desses grupos, desses batistas de assembleia, foram formando outros grupos, por exemplo, Deus e Amor, né? Aí Deus e Amor já é a segunda, né? A segunda onda. E outras igrejas, por exemplo, do Adventismo, né? Adventismo Reformado, Adventismo da Promessa, né? Estão aí no primeira e segunda onda, pessoal assim aí, no início do século, né? 20, 30 e tal. Porque depois dos anos 60 vai ter o neopentecostalismo ou a terceira onda. Então, pentecostalismo é uma coisa só, né? Então, se você for pegar lá, você tem as reformadas históricas, né? Que se reconhece ali até a wesleyana, né? Metodista. E aí depois vão surgindo as outras. Então, vamos lá. Então, você saiu dos anos 20, 30, 40, muitas igrejas vieram dos Estados Unidos, né, ou da Europa para o Brasil, a liturgia totalmente nessa reformada, e o pentecostalismo na segunda onda, Deus e Amor, a Maranata, presbiteriana, né, Casa da Bênção, é a segunda onda dessas igrejas pentecostais. Aí depois tem a terceira onda, neopentecostal, mais dos anos 60. Né? Então, são várias pessoas que saíram desses grupos. Então, várias pessoas saíram, por exemplo, da Quadrangular, da Batista, da Presbiteriana e foram formando outros grupos. Né? Então, é interessante como é que a migração fomos formando novas igrejas a partir de migração de igrejas históricas. Então, muitas pessoas, assim como, por exemplo, os adventistas eram batistas. Né? Então, é interessante como é que vai mudando um grupo ou outro. Né? E aí vai formar então a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, Renascer em Cristo, Sara a Nossa Terra, uma lista imensa, né? Vai só aumentando. Poder de Deus, Trono de Deus, né? E aí a questão da teologia e da prosperidade, né? Então a forma, agora tem as igrejas de parede escura, né? O pessoal fala. Então vai formando todo um grupo, mas muitas vezes você vai ver a teologia dessas igrejas, né? São teologias formadas do batistas, das metodistas, das presbiterianas, né? Que tem ligações históricas. Né? E aí tem as diferenças das neopentecostais para algumas liturgias, podemos dizer assim, são diferentes, porque muitas dessas igrejas, os membros vieram de cultos afrodescendentes, né, de matriz africana, né? Então tem vários históricos disso aí. Então tem a questão de descarrego, né, andar sobre o sal, então tem toda uma discussão sobre isso aí. Algumas liturgias que já não seguem mais as históricas, né? E a questão do dom de línguas, né? A questão do próprio culto em si. E muitas pessoas dessas igrejas, né? Interessante isso, muitas dessas da segunda e terceira onda passaram a ter um movimento judaizante. Então várias pessoas adventistas já têm a questão sabática, né? A guarda ao sábado, da lei alimentar. Muitas dessas igrejas da linha mais sabática, da linha Testemunho de Jeová, que não são trinitários, né? Então essas questões assim foram formando grupos judaizantes e desses grupos judaizantes, nos anos 80, foram formando as igrejas do judaísmo messiânico. Né? Que nós vamos comentar um vídeo sobre o judaísmo messiânico. Interessante isso aí, né? Como é que as pessoas vão migrando. E aí formaram vários grupos e muitos cultos do judaísmo messiânico, a mistura de judaísmo com pentecostal, porque o culto é muito animado, muita música. Então, é interessante, é um culto, assim como você tem culto pentecostal judaizante, né? Vários pastores que usam a indumentária judaica, né? O sofá, né? Bota um candelabro, né? Ou seja, segue talit, né, tal, toda forma assim de vestimenta mesmo, de véu, né, então que chamado judaizante, mas aí se formaram, né, as igrejas, agora os templos, sinagogas, que é o judaísmo messiânico. Então é interessante né, de onde veio o judaísmo messiânico? Muitas vezes são pentecostais, né, e tem esses pentecostais que vieram de linha mais matriz africana, que tem essa questão, né, de preocupar muito em, né, a gente vê várias periferias, em uma certa rixa aí, né, de pessoas pentecostais que têm preocupação muito grande com as religiões de matriz africana. Aí é outro problema complicadíssimo, que é um problema que eu acho que é mais social, de periferia, de convívio, do que um problema religioso. Né? Apesar que muitas pessoas que se converteram pentecostais vieram de matriz africana, das periferias. Né? Então, outra discussão. Esse livro não entra nessas questões brasileiras. Da onde vou trazer alguns livros que trazem a terceira onda,
mas ela vai tratar o quê? Dos históricos. Então, esse livro vai vir mais ou menos até os anos 50, né? Então, mais ou menos é a época que ela vai discutir, então, o quê? Os metodistas, né? As primeiras ondas aqui, mas não vai discutir, por exemplo, a Assembleia de Deus, né? En passant, e outras igrejas que tem só no Brasil, né? Então é interessante isso aí, porque vou trazer livros que falam então da terceira onda, que é chamada de neopentecostal no Brasil, né? Então, só para diferenciar, né? Então, porque eu não falei uma série de igrejas aqui, quais que são históricas, quais que é a primeira onda, né, pentecostal, qual que é a segunda onda, então, essa terceira onda é que está em vigência, né? Várias dessas igrejas têm mais crescimento, são essas terceiras ondas, porque as histórias já estão estabilizadas, né? E muitas vezes acontece migração do fiel, do devoto, de uma igreja para outra, né? Mas não muda muita coisa, né? Então fica a dica, né, basicamente sobre o cristianismo reformado. Depois eu vou trazer, né, mais sobre os católicos. Aguardem que tem excelentes livros sobre o que está acontecendo com os católicos nos últimos séculos, ok? Então, obrigado pela atenção, não deixem de compartilhar.